Pois bem, gente, Mon Costa, mais uma vez aqui para a segunda parte aí do meu testemunho. Nós paramos aí quando eu estava na Guiana Francesa, gente. Então, quando eu cheguei na Guiana Francesa, aí eu me dediquei, era solteiro ainda, comecei a buscar a Deus em oração, consagrar a minha vida para Deus, entendeu? Porque o jovem, quando ele é solteiro, ele tem todo o tempo da vida. E eu não queria perder meu tempo, eu não queria desgastar meu tempo, não. Eu queria aproveitar o máximo possível o meu tempo, consagrar ele para Deus, aproveitar o máximo, né? Porque tem muita gente que perde o seu tempo em vão, que desperdiça o seu tempo. Em vez de aproveitar, se consagrar, buscar mais a Deus, sabe? Se santificar, mergulhar na presença de Deus, com toda a sua alma, todo o seu coração. Então, gente, eu me apeguei realmente às promessas de Deus, aproveitei o tempo. Então, Deus abriu as portas de trabalho para mim. Eu nunca me esqueço da maneira como Deus trabalha, gente. Aí eu fui na imigração para resolver o meu problema de imigrante, né? De imigração, para conseguir o documento. Eu sei que eu tinha conseguido o documento na época, e eu tinha um rapaz, um senhor para quem eu tinha trabalhado para ele. Ele gostou muito de mim, porque eu era trabalhador e tal. Aí queria que eu casasse com a filha dele, mas não era o plano de Deus, eu não queria. Então, como eu não quis, ele deixou cancelar meu documento, não recuperou, gente. Eu fiquei sem documento. Depois eu tive que refazer de novo esse documento. Quando eu fui refazer, foi muito difícil, porque tinha que ter um patrão para assinar, e eu não tinha ninguém. Aí eu lembro que eu fui nessa fila lá, assinar, procurar refazer o meu documento. Gente, de longe, era até Cecília o nome dessa senhora, que estava lá para poder fazer o documento. Quando ela me viu, eu nunca nem tinha dado uma palavra para essa mulher. Ela me olhava com os olhão grandes, assim, uma morenona, os olhão grandes. E eu sei que essa mulher saiu da fila, do escritório dela, veio lá na fila, me insultou, disse tanta coisa comigo, com ódio tão grande, e eu sem saber de nada, né? Aí eu voltei, gente, chorando, meu trabalho. Aí estava fazendo um trabalho em cima de um teto, aí eu voltei, estava lá trabalhando. De repente, gente, eu ouvi uma voz em cima do teto. Eu estava sozinho. Eu ouvi uma voz que me disse assim: volta e vai lá novamente para fazer o teu documento. Aí, gente, eu não dei atenção. Aí a voz tornou a falar. Aí eu olhei para um lado assim, olhei para o outro, eu sozinho em cima de um prédio. Quem estava fora não vi ninguém. Eu pensei, será que o meu patrão já chegou aí? Meu chefe chegou? Aí eu olhei, não vi ninguém. Aí continuei trabalhando. Estava parafusando lá um telhado. Aí, gente, de repente a voz tornou a falar mais forte, mas com autoridade. Te levanta e vai lá novamente fazer o teu documento. Aí, gente, sem entender, aí eu entendi que era Deus que estava falando comigo. Aí eu digo, Senhor, eu vou. Tá, eu entendi que foi Deus que falou, eu vou. Sem estar entendendo muito o que estava acontecendo, mas eu obedeci e fui. Gente, quando chegou lá vai eu de novo na mesma fila. Só que outras pessoas tinham andado, já eu estava na fila novamente, a fila estava grande. E de lá essa mulher, ela me olhava com os olhão. Eu digo, meu Deus, tu mandou eu vir para cá. E essa mulher já me esculachou no meio de todo mundo. Passei vergonha. Vou passar vergonha de novo, Senhor. Aí, gente, de repente eu estou lá na fila. Imagine quem entrou lá. Quem entrou lá no imóvel, no prédio? O pastor Carlos, que era o pastor da igreja. Era o meu pastor, né? Gente, quando esse pastor entrou lá, o pessoal lá da Guiana Francesa, começava do governador, do prefeito, dos generais, todo mundo tirava o chapéu para aquele homem, respeitava. Ele era um homem muito respeitado no departamento todo da Guiana Francesa. Quando o pastor Carlos entrou, essa mulher se levantou. Quando ela viu o pastor, ela se levantou, foi encontrar o pastor na porta. Ô, pastor Carlos, tudo bem, meu querido? E outra coisa, ela não era evangélica. Aí eu fiquei impressionado com aquilo, né? Aí quando o pastor passou bem do meu lado, ele parou. Ele disse, oxe, meu filho, você é aqui? Aí eu disse, sim, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui tentar, né, com a cabeça baixa,
Estou aqui, né, pastor, tentando resolver aqui meus documentos. Aí o pastor se virou para ela e disse assim: Cecília, minha filha. Ele tinha a voz grossa. Disse: Cecília, minha filha, esse rapaz aqui é como um filho para mim. Atenda a ele. Gente, quando o pastor saiu, essa mulher me pegou, botou dentro do escritório dela. Sabe o que ela fez? Ela fez o meu documento. Gente, foi incrível. Então, eu não posso dizer, gente, que Deus não é real, que Deus não é verdadeiro, que Deus não abençoa. Então, Deus falou comigo, eu obedeci. Gente, foi incrível, foi resolvido o meu problema. Aí, graças a Deus, aí peguei com o meu documento, assim, eu poderia postular para trabalhar nas grandes empresas. Aí, um dia eu estava lá, aí chegou um alemão, não falava o francês nem o português. E quando o centro espacial precisava de gente para trabalhar, você sabe onde é que eles iam? Eles iam procurar o pastor Carlos. Pastor, tem vaga novamente. Nós queremos brasileiro, mas só tem um porém, só tem que ser só brasileiro evangélico. Porque os brasileiros não evangélicos são muito farrentos, briga, confusão, festa, farra. E os alemãos, gente, eles são muito quadrados no trabalho deles. No que eles fazem é muito quadrado, principalmente no centro espacial europeu, lá do Kourou. Aí, o pastor disse, meu filho, ele disse, olha, hoje surgiu 2 vagas. O pastor disse, meu filho, só tem um aqui, que está sem trabalho, que eu Costa. Ele disse, não, tem que ser os 2. Aí o filho do pastor disse, pai, para segurar a vaga do Francisco Costa, eu vou com ele. Aí eu fui, gente. Foi lá onde comecei meu primeiro trabalho, para uma empresa que prestava serviço para o centro espacial. E esta empresa era a 2ª maior empresa da Europa no segmento da anticorrosão. Mas o meu primeiro trabalhar, sabe o que foi, gente? Foi limpar banheiro, limpar a cozinha, e mesmo assim eu dava 1000 graças a Deus, eu louvava a Deus, muito contente pela oportunidade que eu tinha aqui no Brasil. Eu nunca tive uma oportunidade dessa, gente. Eu me lembro que o meu número era o 107, eu era o 107 brasileiro, 107º brasileiro da empresa, os outros eram europeus. Gente, eu comecei a trabalhar, comecei a lutar, me apliquei, aí eu vi muita gente fazendo coisa errada, roubava, desviava material, e eu ali trabalhando com integridade e dando graças a Deus pela oportunidade. Mas eu não queria ficar só ali, como naquela equipe de limpeza, não, limpando, varrendo. Eu queria aprender, gente, metrizar a anticorrosão. Porque para fazer o que eles faziam, eu tinha que ter ido estudar, entendeu? Na França é assim, você tem que estudar, tudo que você vai fazer, você tem que estudar. Tem que fazer formação, e eu não tinha formação nenhuma. Então, tudo que eu aprendi foi no terreno, etapa por etapa. O que aconteceu? Eu decidi, gente, sacrificar meus almoços. Essa empresa, na época, a gente trabalhava, era 3 turnos, 24 horas, né? Sem parar. Era 3 turnos, cada um de 8 horas. Aí o que acontecia? Comecei a sacrificar meus almoços. Meu chefe ia almoçar, eu corria para o ateliê de pintura, de chateamento, de tratamento anticorrosão, de granaia, de solda. Aí eu queria, olhava aquelas máquinas, o pessoal trabalhando, eu ficava admirado. Aí eu comecei a conversar com as pessoas para me ensinar, ninguém queria me ensinar. Mas eu tentei me entrosar no meio deles, fui me entrosando devagarzinho, aí terminava o trabalho, chegava com uma arrogância muito grande, tinha muita gente do Brasil, do sul do Brasil, que eram racistas pra caramba comigo, porque eu era do Nordeste. Aí, gente, eles pegavam o material deles todo sujo, tá aí, ajudante, lava pra mim. Aí eu, morro de contente, pegava o material deles todo sujo, não tem problema, chefe, eu limpava tudinho. Aí fui aprendendo dali, fui me entrosando, comecei a lavar as máquinas. E daí, gente, conversei com um rapaz que eles tinham 2 pintores, que eram de primeira, os caras ganhavam. Gente, eu estou falando aqui de 1900 aí já era, já estava nos anos 90, já estava na Guiana Francesa, já era nos anos 91. Naquele tempo, tinha brasileiro que ganhava, gente, hoje, equivalente a $5.000 por mês. Os caras eram fera, eram bons. Trabalhava para o centro espacial, você sabe, né? E aí conversei com um deles lá, que era até de Barreirinhos, Zé Wilson, para me ensinar. Ele disse, eu vou te ensinar. Aí eu morro de contente, gente. Não almoçava, levava minha comida e voltava com ela para casa. Com fome, mas eu tentei aprender. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive, veja bem. Aí um dia, o meu chefe descobriu que quando ele ia almoçar, eu corria para o ateliê. Então, ele me achava muito bom onde eu estava, ele não queria me perder. Eles me proibiram de eu ir
para o ateliê, porque ele não queria que eu aprendesse, porque senão ele ia me perder. Aí eu corria para o ateliê, antes dele chegar eu voltava para a minha área novamente. Mas teve um dia que ele saiu para almoçar, quando ele foi almoçar, eu corri para o ateliê. Aí nesse dia o Zé Wilson já tinha me ensinado, me orientado como fazer para pintar, ele tinha os alemães que controlavam todo o nosso trabalho. Aí o que aconteceu, gente, que o Zé Wilson disse assim, não, vai pintar que eu vou vigiar aqui. Quando ele vier, eu te aviso. Gente, eu confiado que o Zé Wilson estava vigiando na porta quando o cara chegasse. Gente, pelo Deus, por coisa mais sagrada que é Jesus Cristo está sentado no seu trono. Aí uma voz falou comigo, solta essa pistola. Aí eu não soltei, gente. Eu estava tão empolgado aqui, aquele entusiasmo tão grande que eu estava pintando aqui, aquele gosto aqui. Aí a voz tornou a falar comigo com mais autoridade. Solta essa pistola. Eu não soltei, gente. Aí a voz tornou a falar pela terceira vez, com muita autoridade. Sabe assim, irado já. Disse, solta essa pistola, o Clodo vai vir e tu vais passar vergonha. Aí eu olhei para um lado e para o outro, não vi ninguém que falou comigo, mas eu disse, nada, isso é coisa da minha cabeça, isso não vai acontecer, o Zé Wilson está vigiando. Quando ele chegar, o Zé Wilson vem me avisar. Gente, só fiz terminar de falar isso, foi uma coisa incrível, o cara chegou antes da hora que ele deveria chegar. Quando o cara, no meio de todo mundo, gente, o cara me esculachou, mandou soltar a pistola e voltar para o meu trabalho, que o meu trabalho era da equipe de limpeza, eu não tinha nada que estar ali naquela equipe de trabalho mais refinado, eu tinha que estar na equipe de limpeza. Gente, eu fiquei com tanta vergonha nesse dia da minha vida, que foi raros os momentos que eu fiquei com tanta vergonha, que se eu pudesse ter cavado um buraco, eu tinha me enterrado vivo. Fiquei tão envergonhado, gente, passei vergonha. Aí voltei lá para a área, com o rabinho entre as pernas, morto de vergonha, envergonhado. Mas mesmo assim eu não desisti, eu era teimoso. Depois, aí aprendi a pintar. Depois, botei na cabeça que eu ia ser um soldador. Aí eu sacrifiquei meus momentos de almoço, comecei a aprender a soldar. Gente, pô, não é que eu aprendi, gente. Aí tudo bem, passou-se um tempo, mais ou menos um ano que eu estava na empresa. Aí a La Sarra, né, essa que é a segunda maior empresa da Europa de anticorrosão, hoje ele é a maior do mundo, né, mas na época eles eram o segundo. Gente, eles fizeram uma reunião lá e convocaram 5 pessoas, e eu estava no meio dos 5. Falaram o seguinte, bem, vocês 5 estão aqui porque nós estamos observando vocês há muito tempo. E tu, Costa, faz muito tempo que a gente te observa. Tu é um cara direito, um cara honesto, tu tem trabalhado aqui com integridade, tu tem te aplicado, tu nunca mexeu em nada. Antes, as pessoas que estavam aqui no poste que tu está, que é da limpeza, eles roubavam muita coisa da empresa e tu nunca mexeu em nada. Pois a partir de hoje, você vai ser fichado direto na empresa. Gente, eu não sabia falar o francês direito. Aí eles me entregaram um molho de chave. A partir de hoje, quem vai ser o responsável é você. Gente, eu fiquei, sabe, todo nervoso. Eu não sei falar direito. Quem decide somos nós. Aí o pessoal fizeram uma greve e não queriam aceitar, porque eu fui o último a chegar, e como é que eu estava sendo escolhido para ser o chefe deles, foi uma confusão tão grande que você nem imagina. E como existia muito roubo na empresa, aí eu tive que assumir a oportunidade que eu tive, né? Assumi essa oportunidade, aí, gente, e comecei a estudar o francês, estudar, todo o papelzinho que eu pegava na estrada, no caminho, por onde eu passava, eu levava para casa, estudava até tarde da noite, me levantava às 5 da manhã, e tinha que estar, 6 da manhã, já tinha que estar saindo para a empresa. Aí, gente, foi um caminho muito árduo para mim, porém muito gratificante, porque eu estava aprendendo, né? Aí comecei a valorizar a oportunidade que Deus me deu, eu fui metrizando esta atividade da anticorrosão e terminei me tornando uma referência na empresa. Aí depois eu casei, em 93, aí meu primeiro casamento, né, tive 2 filhos, o Kevin e Débora. Kevin nasceu na Guiana Francesa. Depois daí, gente, eu fui transferido para Martinica, porque a empresa tinha trabalho no Exército, e na refinaria de Martinique. E o Exército era para a estancagem dos combustíveis de aviação, né, porque a França ela tem 2 bases militares no Caribe francês, que é Guadeloupe e Martinique, por questão de estratégica de guerra, né?
Então eles têm duas unidades do exército deles, 2 regimentos, um no Martinique e outro em Guadalupe. Aí me mandaram para Martinique, em 1995. Aí eu vim para Martinique. Só que os diretores da empresa, gente, eles foram muito sacana comigo, porque eles me prometeram muita coisa. Eu me animei, porque os franceses ganhavam muito bem. Tinha o salário deles, tinha o abono, que é considerado aqui, chama de déplacement, que é o equivalente ao salário para alimentação. Tinha a casa, tinha o carro, tinha as passagens aéreas, né, para ir com a família de férias, e tinha mais as primas, que a gente chama aqui, que são as gratificações que você dá de acordo com a obra, né? Tem um percentual. Então os caras ganhavam muito bem. E eu me animei muito e vim para Martinique, 1985, nunca me esqueço, novembro de 1995. Então, para não ficar muito longo o meu testemunho, aqui eu vou finalizar aqui essa segunda parte, para depois eu ir para a terceira parte. Então, gente, lhe aguardo você na terceira parte. As coisas vão começar a ficar muito interessantes daqui para frente. Você vai ver como é que Deus é Deus, Deus é fiel, Deus não falha.